Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre o traço de caráter psicopata. Vamos aprender um pouco sobre a psicopatia e também algumas funções e o que a Bíblia diz e as introduções aqui deste grande contexto para a gente aprender sobre nós mesmos, sobre o nosso indivíduo. Eu estou aqui com minha esposa, irmã Denise. A paz do Senhor, irmã Denise. A paz do Senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor, todos os ouvintes. Muitas pessoas às vezes fogem dessa realidade. Na verdade, fugir não vai fazer com que isso se resolva, né? Então, simplesmente a gente foge para não ver, mas o problema está bem ali, no meio da família, né? Tá na cozinha, tá no quarto, tá na lavanderia, tá na sala, tá dentro da casa da gente. Então, o Senhor, Ele quer tirar tudo isso do nosso meio, trazendo a sua cura, trazendo a sua palavra de forma mais dinâmica possível, né? Maravilha, irmã Denise, maravilha, amigos ouvintes da Web Rádio Atalaia Tangará. Você, amigo da Assembleia de Deus de Tangará da Serra e região, toda a região noroeste, vai o nosso abraço, a nossa amada igreja do Vila Horizonte, um abraço, e também os nossos irmãos que estão ali em Jaciara, em Sinop, estão conosco já conectados nesse exato momento. São 28 pessoas aí compartilhando, conectados conosco. Então compartilhe, mande seu joinha ao Pai do Senhor, sua pergunta acerca deste importante assunto. Para nós introduzirmos aqui o assunto, nós precisamos entender o nosso contexto que estamos compartilhando com vocês. Nós estamos falando sobre os princípios que norteiam a família, os princípios de Deus, e esses princípios de Deus que são absolutos, aqui nós destacamos algum: o caráter cristão, mordomia, semeadura, o ato do governo, a soberania, a individualidade, a aliança, a concordância e o fruto do amor. Nós já falamos um pouco nos últimos programas sobre o que é a individualidade, que justamente é a ação desse contexto que nós estamos aqui compartilhando, que já falamos sobre os temperamentos, já falamos sobre alguns traços de caráter, e hoje nós vamos continuar com esse objetivo para você entender e depois nós conversarmos sobre os conflitos, sobre os transtornos, sobre dificuldades que tem, coisas que são oriundos de pessoas que muitas vezes deixam a palavra ou não vivem a palavra, ou realmente precisam de uma ajuda espiritual, de uma ajuda psicológica e também do grande amor de Deus. Nós já falamos sobre o amor de Deus, o princípio, um pouco dessa parte introdutória do amor de Deus, e hoje eu quero conversar um pouco rapidamente sobre concordância, que tem tudo a ver sobre o traço que nós vamos falar hoje aqui, sobre o traço de caráter psicopata, e vamos aprender o que é isso e também o transtorno logo daqui a pouquinho. Paulo, se me permite, deixa eu fazer aqui uma introdução sobre isso, porque tem pessoas que estão chegando agora na live, não acompanhou os programas anteriores. A gente sempre fala sobre isso, nos programas anteriores falamos, mas precisamos falar hoje também, porque a gente vai trazer aqui traços de caráter. Então, quando a gente fala de psicopatia e de masoquismo, o traço psicopata, o traço masoquista, nós não estamos falando do transtorno, da patologia. Então, nós estamos falando da doença. Então, o traço, todos nós temos ele, todos nós temos pelo menos um pouquinho ou uma quantidade maior. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é a quantidade que a gente tem, né? Hoje já existe essa ferramenta para se medir, né? A quantidade percentual dos traços. A gente tem 5 e a gente já falou dos 2 primeiros, agora a gente vai falar do terceiro. Perfeito. Né? Eles se formam durante a fase da infância, né? Desde de quando é gerado no ventre até aí os 5 anos de idade, como vai se encerrando. E aí hoje a gente vai falar do traço psicopata, e aí, havendo o tempo, a gente vai entrar também no masoquismo. São 2 nomes, né, que assustam. Os outros traços têm nomes comuns, que é o esquizoide, o oral, a oralidade, né? E também o rígido. Esses 3, tudo bem, mas quando a gente fala de psicopatia e de masoquismo, a gente precisa explicar, porque as pessoas se assustam, porque estão acostumadas a ver as notícias na mídia, né? A ver filmes, a ver vídeos. E o que esse marketing da mídia tem trazido é apenas a doença, a psicopatia. Não se fala muito em traços de caráter. E é uma coisa que todos nós temos e precisamos conhecer para saber lidar com tudo isso. Porque a ideia de nós lidarmos com este assunto é que as sugestões de ações para o psicopata e também os conflitos que a pessoa que tem esse traço de caráter tem com os outros, e normalmente isso é dentro do seio da família. É isso
que você passa a conhecer a si mesmo, nós sempre falamos na questão da individualidade, conhecer a si mesmo, você entender quem você é neste contexto, você entender que Deus fez você assim, com sua individualidade, com o seu processo, baseando em Salmos, que nós já lemos, 129, e nós já vimos aí que Deus, 139, desculpa, Deus faz um processo de indivíduo, cada um tem sua identidade, tem o seu traço, tem a forma de ele agir, tem também os temperamentos que nós temos, que também fazem parte, que vão ajudar também. Isso tudo é para um relacionamento saudável, para uma vida espiritual saudável, para uma vida sexual saudável e também na formação do filho, porque normalmente os filhos eles copiam as nossas ações e este traço de caráter ele precisa ser estudado e entendido, porque dentro da sua família, quem sabe você tem alguém com esse traço e você às vezes tem outro. Então cada um de nós é uma mistura. Nós podemos identificar isso e isso vai ajudar você a sair de um processo depressivo, a sair de um processo de ansiedade. Paulo até acha que está numa depressão, às vezes a pessoa, meu filho tem problemas, e na verdade vai ao médico, vai ao psiquiatra e não se acha nada, a pessoa volta para casa e pede oração. Quando a gente vai, às vezes, atender a família, a gente vê que não tem problema nenhum, a criança só é diferente da mãe, a mãe funciona de um jeito, a criança funciona de outro. E às vezes tem um problema, mas é um problema de relacionamento. E, pastor Paulo, achei muito interessante o que o senhor acabou de falar, e eu gostaria de contribuir com essa questão da individualidade, o Salmo 139, quando Deus nos faz cada um de um jeito, e sobre essa questão de que os pais passam para o filho, que o filho copia os pais. Perfeito. Olha só, uma coisa que eu quis trazer aqui. Eles copiam o quê? A autoimagem e o forte. pai na formação da criança, complementando aqui minha fala, ele copia a sua autoimagem na formação da criança, ele também faz o quê? Ele projeta você. Sim. Mas não é só isso, você também está passando coisas para ele. E se você está aqui com a sua vida espiritual, com o seu caráter, a vida sua bagunçada, a sua mente bagunçada, a criança está vendo um adulto também nessa forma. Isso, pastor Paulo. O que eu quero... E a Bíblia vai nos ensinar, né, irmã Denise? Sim, que cada um, por exemplo, hoje nós vamos estudar um pouco a vida do nosso pai Abraão, e ele era uma pessoa que tinha um traço psicopata. Tem gente que assusta com isso, grande fleumático. Então, o que eu quero falar sobre essa questão de passar de pai para filho, os filhos copiam os pais, é exatamente a cultura. Hoje a gente vive numa cultura, nós estamos no Brasil, nós temos uma cultura e uma predominância de alguns traços, a predominância de alguns temperamentos, porque vem dessa herança genética. Os pais vão passando, a mistura das raças vão se passando, por exemplo, os orientais, né? Os orientais ali na questão mais da China, Japão e Coreia, que não são todos orientais que têm esse traço. Você pode perceber que todos eles têm algo muito parecido, formato do corpo parecido, formato dos olhos parecido e a forma de pensar também parecido. Porque o caminhão de melancia e o caminhão de japonês é tudo igual. O pessoal fala assim, tem esse comentário, ditado, porque são bastante parecidos. Por quê? O ambiente vai formando essas pessoas. Então, o pai vai passando para o filho vai passando para o neto. Então, algumas doenças, algumas doenças vêm da nossa herança genética, porque a gente não muda isso, a gente não quebra aquele paradigma. E outras doenças, vêm dos nossos hábitos. A mãe tinha um costume, a filha tem aquele costume, a neta tem aquele costume. Aí a mãe tem aquela doença, a filha tem aquela doença, a filha tem aquela doença, sabe? Então, assim, traços de caráter. Existe uma predominância maior em certos países, existe uma predominância maior em outros países. E temperamentos também, porque vem dos ancestrais, né? Vai passando de um para o outro. Então, a gente, tomando conhecimento disso, o que a gente vai fazer? Vai direcionar nossa família, primeiro a gente, primeiro aqui dentro, né? Depois os nossos, para que a gente tenha um comportamento saudável, uma vida saudável, para que nossos filhos, nossos netos possam ter uma vida espiritual construída na rocha que é Cristo, de uma forma saudável de dentro para fora. Porque nós temos vivido, né, pastor Paulo, uma geração assim que fala muito, mas se pratica pouco. E a gente se assusta, a gente é assustador. Né? Uma família
Uma família assim, que parece que tem estrutura, mas quando você vai ver... É uma capa. Os princípios de Deus não estão ali. Estão ali, assim, de uma forma muito superficial e... Muita dor, né? Muita dor, muita relevância, assim, do que está sofrendo. E a vida cristã, irmãos, não é isso que nós estamos dizendo, que a irmã Denise está dizendo aqui, que Deus fez a gente perfeito na sua individualidade. A cultura judaica é bem diferente da nossa, né? Perfeito. Claro, não dá pra gente comparar com cultura. Mas o que Cristo ensinou, os judeus, eles praticavam já uma certa forma, só que vinham na lei, né? Da lei. Era um tanto farisaísmo, mas eles praticavam, porque já virou cultura para eles. Então, para eles não era tão difícil. A nossa prática hoje... não se trata de o que é pecado, o que não é pecado. Se trata de hábitos, de costumes. Às vezes, porque Deus perdoa, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Ele deu seu Filho por nós. Ele perdoa. Você colocar o rosto no chão, arrependido, na hora o perdão vem. Porém, a consequência desses hábitos, a consequência desse relacionamento doentio, ela vem. E ela vem em dor. Né? A última escola dominical, que foi o fechamento da nossa lição, a gente viu um exemplo muito claro na Bíblia de um homem que teve as suas escolhas erradas, o rei Zedequias, e até o título do texto Na Verdade Prática me chamou muita atenção. As nossas escolhas não vai mudar a questão da nossa consequência. Se eu escolho o mal, eu terei uma consequência. Então, se eu escolho o bem, também terei uma consequência. O X da questão, justamente, irmãos, é a gente entender a necessidade da nossa família, conhecer a nós mesmos, nosso próximo. Você vai se relacionar melhor com o seu adolescente, com o jovem que você tem em casa, com sua esposa, que tem um outro comportamento, um outro temperamento, um outro traço de caráter. E vai ver à luz da Bíblia as funções disso, a importância de você conhecer e entender que talvez uma pessoa está dando sinais que está numa depressão, que está numa doença, que está um ansioso, que precisa de uma ajuda sua. E você vai ajudar também a ser aquela pessoa que vai ser o agente de cura dentro da sua casa. Eu sempre digo nos nossos ensinos, pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele trabalha em nós, por nós e através de nós. E isso é muito forte. A própria Bíblia vai dizer. Eu não vim o Senhor Jesus não veio para dar tantos os sinais que o mundo pedia, mas ele teve que fazer para o povo acreditar que ele era o Senhor Jesus. Mas o objetivo dele, ele falou aqui: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos liberei. Vai trocar o nosso fardo, o nosso jugo, vai trazer, né, irmã Denise, uma referência de estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo. Aí a lei da concordância vai funcionar muito. Deixa eu ler só o texto. Sobre os sinais, né, professor Paulo? Vamos lá. Nós temos, às vezes, dentro da família, alguns familiares, algum membro da família dando sinais de que não está bem, dando sinais. E aí o outro, talvez o esposo, a esposa, o filho, você só sabe reclamar. Você é chata. E aí, ao invés de acolher essa pessoa e ver o que está acontecendo, para trazer uma solução e para ter um relacionamento mais sadio e que essa pessoa venha sair dessa dor, venha ter saúde, venha se curar, aí a esse conflito chega um momento até do relacionamento se acabar, porque isso também serve para nós mesmos. Talvez eu estou tendo comportamentos, reações exageradas. Acontece uma coisa e eu reajo de forma exagerada. Eu preciso me conhecer e falar: poxa, tá errado, tem algo errado comigo. Desequilíbrio, você ter domínio próprio. Tem algo errado. Aí vai buscar esse equilíbrio, esse conhecimento e vai. O Senhor mostra. Se a gente entrar, agora a gente precisa saber orar, como o apóstolo diz, né? Saber orar. O próprio Jesus nos diz. Porque às vezes a gente ora assim: Senhor, me ajuda, mas o Senhor quer que a gente enxergue o problema. E a gente não quer enxergar muitas das vezes. Eu falo de mim mesmo. Eu, você, todos nós. Quantas vezes a gente quer que o Senhor chegue com uma mão milagrosa assim e faça algo, mas Ele não quer fazer assim. Ele quer nos fazer passar pelo... Porque, na verdade, o Senhor trabalha dessa forma. Nós vemos na palavra de Deus. Ele trabalha de uma forma que Ele coloca você no processo. Eu vi uma frase maravilhosa, até postei em algum lugar hoje, não sei se foi no estado, sobre o vaso. Você é barro. Se você deixar o oleiro trabalhar, ele vai fazer um vaso. Ele vai moldar você do jeito que ele quer. Mateus 18, 19 é o texto áureo de hoje.
Também vos digo que, se dois de vós concordassem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai, que estais no céu. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras, claro que o contexto Jesus Cristo está aplicando sobre o perdão, o pecado contra o irmão. Claro que a condição aqui de pedir qualquer coisa será feita é que se coisas que não ferirem os princípios de Deus, o próprio princípio de criação de Deus, o princípio das ordenanças de Deus, você pode pedir qualquer coisa. A questão que eu quero fazer X hoje é a questão da concordância. Olha o poder que o casal tem de concordar. Quando dois de vós concordarem na terra. Olha a questão de você entender que você pode, através da concordância, ajustar a sua casa, ajustar as criações dos seus filhos, o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, o relacionamento com aqueles que estão à sua volta. Isso é muito importante. Porque a lei da concordância ela também está ligada à lei da semeadura. Olha o que diz 2 Coríntios. Paulo, na sua segunda carta, acho que versículo 9, capítulo 9, versículo 6, justamente. 2 Coríntios 9, 6. E digo isso, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. A gente tem uma dificuldade muito absurda, né, irmã Denise? De semear. Tá ótimo. Semear como? Semear na nossa família. Semear na nossa vida. Semear na vida dos outros. A gente tem dificuldade, porque a ideia hoje, eu acho que da maioria de pessoas mesquinhas, autossuficientes, narcisistas, é que eles que têm que se promover. E ao contrário, a concordância, ela sempre vai precisar de outra pessoa. O interessante é que hoje nós vamos entrar num traço que justamente é um traço que gosta da diplomacia, que gosta de ver alguma coisa em equilíbrio. Aí é o X da questão. Nós temos que entender, e podemos já entrar na vida de Abraão como um homem cauteloso, a gente vai ver que esse caráter, ele tem muitas qualidades boas, mas ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido. Ele gosta de paz, né? De apaziguar as situações. Apaziguar as situações, colocar as coisas em clareza, fazer acordos estratégicos, entendeu? Mas assim, qual é a ideia hoje de Deus para sua família? É que se você está em concordância com sua esposa, com seus filhos e com o céu, existe resposta de Deus para sua vida. Não foi à toa que Deus escolheu um homem, um grande líder como Abraão, e deu na sua individualidade este traço para ele, porque ele queria um homem que precisava agir de algumas maneiras. E às vezes você tem um talento de Deus, você tem uma forma especial, você foi criado por Deus especial, e essa forma é para também conduzir a sua família. Tem uma frase que é o lema, né, dos meus dois professores principais, tá? Eu amo essa frase, que diz assim: você é quem você precisa ser. E essa frase é uma coisa assim que vem de Deus. Eu tomei para mim, para levar também para as pessoas, né, dentro da palavra de Deus. Por quê? Você não é diferente do que você deveria ser. Deus, ele sabe o que precisa. Então, ele tinha uma missão na Terra e ele colocou você na missão dele. Então, você não e nós vivemos hoje uma crise de identidade, onde as pessoas não se conhecem, não se aceitam e não se gostam e, logicamente, não gostam do outro. Porque quando a gente não gosta da gente, a gente vê no outro a atitude nossa, a gente se irrita. É natural. Então, você é exatamente quem você precisa ser. Perfeito. A ideia paulina do apóstolo Paulo e toda a metodologia dele de ensino, podemos dizer assim, e a gente pode pegar Éfeso capítulo 4, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, 15 e 16, a gente vai ver a questão do ajustamento. Se você entender quem é você entende o seu lugar no corpo, a sua ideia de parcela de contribuição do reino, o seu lugar, o seu objetivo, que Deus te formou de uma forma especial para você produzir frutos, isso tudo dentro
envolvendo a sua família, quem você é. Porque o próprio princípio de Deus aqui, que a forma que a gente cuida da nossa família vai nos aprovar para a obra de Deus ou desaprovar, pois aquele que não cuida da sua família é pior que um infiel. Então, isso daí também é uma condição de princípio de Deus. Porque você entender quem você é vai fazer você crescer. Vai você ter um autocontrole, vai você fazer um crente que produz, que resolver entende, os conflitos. resolver os conflitos. Eu achei interessante, pastor Paulo, quando o senhor cita aí, ó, o corpo, né, vai entender o seu lugar no corpo. Essa frase é a chave. Por quê? Imagine lá em 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala do corpo, que o nariz é nariz, o olho é olho, o ouvido é ouvido. Sim. E tal. Imagina que o olho, ele não sabe que ele é olho. Por quê? Porque ele não se conhece, ele não se aceita, ele não quer ser olho. Aí, o olho, ele não sabe que ele é olho, ele acha que ele é boca. O que vai acontecer? O olho vai começar a querer falar e a querer comer, ao invés de olhar e emitir os raios de luz que ele capta para o cérebro. Vai mudar a sua função totalmente. E vai funcionar? Não. Para o reino de Deus, para a sua casa, não vai funcionar. Então, logicamente... Não posso tirar a orelha da Denise e pôr na boca. Fica feio, né? O meu nariz e colocar nos lugares dos olhos. Não tem sentido. Então, Deus nos fez a gente com perfeição. E é muito mais importante o crente saudável na presença de Deus, com caráter cristão verdadeiro, com a lei da semeadura, com a mordomia cristã, sabendo o seu lugar e ainda produzindo o fruto. E aí a gente traz para a família, né, pastor Paulo? Olha. Sim. Só, na família, nós estamos falando de igreja, tal, cada agora na família. Tem mamãe, papai, filho, às vezes tem um sobrinho que mora com eles, às vezes tem uma senhora junto ali, que talvez é a tia, ou é a mãe, a sogra, tá ali, uma família com 8 pessoas. Tem muitos componentes, cada um tem traços diferentes, tem temperamentos diferentes. Se essas pessoas não souberem aproveitar o melhor de cada um, eles vão tirar só o pior de cada um. E aí, ao invés de produzir e de ter uma família harmoniosa, vai haver tantos conflitos a ponto de não ter paz nessa casa, de alguns deles estarem em depressão, o outro com muita raiva o tempo todo, outro sem paz. Então, é importante se conhecer para que você explore o melhor de cada um. Imagina só, nessa família de 8 pessoas, ou menor, né? Normalmente as famílias estão bem menores hoje, agora, né? Não é mais patriarcal o regime, né? Então mudou muito. Mas assim, existem muitos agregados, né? Então, imagina que uma pessoa gosta mais ele precisa, na verdade, de caverna, de estar sozinho, sem conversar muito com os outros, não gosta muito de contato, de estar pegando. Ele gosta disso porque ele tem aquele traço, o primeiro lá que a gente já falou, que é o esquizoide, ele tem muito alto e tem também um traço masoquista alto, ele precisa dessa caverninha. E aí, os outros membros da família, todos eles gostam de estar com pessoas, porque tem um traço de oral muito alto, um traço psicopata alto também e rígido alto, que são os 3 traços que gostam de estar com pessoas. E conversar, e tocar, o oral mesmo gosta uma dependência emocional. Então, imagina só, se todas as outras pessoas gostam disso e tem uma pessoa na família que não gosta, porque ele precisa dessa caverna, porque ele precisa se concentrar, ele é mais racional, ele gosta de... É claro que ele tem relacionamento, mas ele precisa desse momento. E os outros não compreenderem ele, vai colocar ele na dor. Vai fazer essa criança ou adolescente, que seja, normalmente os adolescentes, eles entram no traço esquizoide, aflora mais, porque eles estão numa desconstrução da infância para reconstruir. Então, todas as construções de memória que a criança tinha, ela começa a ser destruída. Então, o adolescente, ele passa por uma reviravolta. Por isso, a gente tem tantos assim, problemas na vida das pessoas que surgiram na adolescência, porque não houve compreensão, o próprio adolescente também não se compreendeu. Então, se essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem não é acolhido, ele não é respeitado da forma que ele funciona, ele pode até mesmo desenvolver algo aí grave e talvez até sair da presença do Senhor, sair da igreja. E aí, às vezes, a gente ouve muito assim, né? Eu criei meu filho na igreja, ou então, o que acontece com esse menino que é rebelde? Mas muitas das vezes, a gente quer que a pessoa funcione como a gente. É claro que não estamos transferindo culpa, né? Perfeito. Cada um tem sua carga de responsabilidade. De cooperação aqui com a irmã Denise. Meu bem, olha que coisa interessante que você falou.
a pessoa fica tanto tempo na igreja, filho de crente, e sai, e a mãe se culpa. Mãe, às vezes não é por culpa sua, você ensinou escola bíblica, no ensino, tudo certinho. Mas ele, como nós estamos falando da lei da concordância, do princípio da concordância, ele nunca estava concordando com isso. Ele, dentro dele, ele não se aceitava, ele não tinha sua identidade cristã, ele só estava te copiando. Estava só repetindo ele só está repetindo a sua ação. Ou, o que acontece? Ele estava tão perdido dentro do contexto dele mesmo, que ele não se achou, que ele não se identificou, que o céu não estava concordando com ele. Ele não tinha um relacionamento com o céu. Eu sou... não ligue, irmãos, eu gesticulo muito com as mãos, né? Isso é normal de qualquer filho de italiano, né? Que gosta de mexer com as mãos. Mas por que eu falo da lei da concordância? Porque a lei da concordância vai nos aprender a concordar com aqueles que a gente tem em volta. E quem está concordando com isso? O Pai, o céu. Então é muito importante o seu adolescente, o seu jovem, criar relacionamento com o céu. É importante sim você ler a palavra, ter o culto doméstico, ensinar ele escola bíblica dominical, culto de ensino, valorizar princípios. Mas o mais importante, eu acredito, que o pai e a mãe devem passar para o filho é criar um relacionamento pleno com Deus. Exatamente. Ter concordância com o céu. A concordância. Aí a gente pode entrar olhando para a psicopatia hoje, por esse traço de caráter, e a forma que esse traço de caráter é. Porque, a gente pega o Abraão aqui, ó a qualidade de Abraão como psicopata. Esse é outros traços também, né? Mas, claro. Um traço mas assim, que destacava nele. Ele era mais cauteloso, porque ele era muito fleumático. Então, normalmente, o psicopata, ele vai ser fleumático. O fleumático, primeiro vem o temperamento. Sim, o fleumático desenvolve, ele tem uma tendência, não é regra, mas há uma tendência a desenvolver um traço alto de psicopatia. Por quê? Porque o fleumático já é frio, ele tem a fleuma, respiração equilibrada, então ele não tem aquela emoção aflorada, então ele não desenvolve tanta emoção assim, tão volúvel como o sanguíneo, como o colérico. Então, ele tem essa tendência, porque quando ele chegar na fase ali de desenvolver a psicopatia, que seria de 1 ano e meio, aproximadamente da idade da criança, de 1 aninho já pode começar, né? Depende muito de cada criança. 1 aninho, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, até os 2 aninhos, que é quando a criança está naquela fase do bilu-bilu teteia, dá tchauzinho, faz careta, e a criança começa a fazer gracinhas, né? Então ela começa a ter já domínio aqui dos bracinhos e do tronco, ela já fica sentada, ela até começa a gatinhar já, se arrastando, ela levanta segurando nas coisas, até anda já, né? Mas as pernas não tem aquela firmeza e aquela força, ela tem força mais no tronco. Então, porque a medula, né, como nós falamos lá no início, está sendo mielinizada e a criança começa a receber, começa a ter controle e sensação. Então, ela começa a sentir essa região aqui, até da região do tronco. Então, quem tem esse temperamento fleumático mais forte, ele é uma tendência alta de desenvolver uma psicopatia alta. E aí, se essa criança for saudável, num lar saudável, tudo saudável, não tiver um transtorno aí na formação física, né, irmã Denise? Constante. E também na biologia, na anatomia dessa criança não tiver nenhuma deformidade, tá tudo bem, ela vai desenvolver um traço psicopata saudável, não vai desenvolver o transtorno, que é já a doença, né, e que já vem, na verdade, lá da formação da criança desde o ventre. Então, vai ser muito saudável e a dor que ela registrar vai ser uma dor necessária para desenvolver o recurso, nenhum problema. Agora, quando desenvolve uma dor, a criança está num lar doentio, num relacionamento doentio, a criança é manipulada nessa fase, de qualquer forma ela registra essa dor da manipulação, né? Mas se ela é manipulada de uma forma assim muito fraudulenta, vamos dizer, ela cresce nesse ritmo. Quando ela se torna um adulto, ela vai continuar naquele mesmo ritmo, porque o organismo da criança aprendeu automaticamente aquele caminho. Então, os neurônios estão passando sempre pelo mesmo caminho, né? Estão transmitindo sempre pelo mesmo caminho, porque é o caminho automático que aprendeu. Então, existe formas, né? Existem terapias, existe como ressignificar tudo isso, mas Deus, ele tem para nós um caminho sadio.
Ele tem, através da sua palavra, ele mostra um caminho. E através da prática da palavra de Deus, a gente pode alcançar a saúde. Jesus veio para isso. E Jesus cura doenças físicas, doenças emocionais, gente. Eu acredito assim, eu afirmo que não dá pra gente falar doença física, doença emocional, sabe? É tudo a mesma coisa, tá junto. Tá tudo interligado. Tá junto, porque um neurônio, por exemplo, o axônio que tem no neurônio, ele não é abstrato, ele é físico, ele é real. Então, as sinapses nervosas que a gente transmite tá aqui, tá no nosso corpo, não é uma coisa imaginária. Então, a gente às vezes fala, né, uma doença emocional parece assim que é algo muito distante, né? Parece que é uma energia que está no ambiente. E não, é uma energia. Uma posição demoníaca, como muita gente às vezes vem até com uma condição mais difícil ainda de interpretar, claro, né? Que uma mente doentia, uma mente o inimigo se aproveita, que está fora da concordância de Deus. O inimigo se aproveita da fraqueza, com né? certeza. Claro. Mas assim, não é uma regra toda. Não. Então, as doenças emocionais, elas são físicas, gente. Sim. A dor, para você ter uma noção, isso está na ciência, está provado. É só buscar as teses de doutorado ali que você vai encontrar. Que a dor emocional, ela é muito mais forte do que a dor física. Isso não é uma teoria de terapeutas, não. Isso está provado em vários PhDs que já escreveram sobre isso e já está. Então, quando o nosso corpo desenvolve um caminho automático e aí a gente fica naquilo, e aí o inimigo vem e lança as setas malignas, porque ele já conhece a fraqueza, ele lança uma seta maligna, aí não existe o perdão de Deus, o novo nascimento em Cristo, que o novo nascimento vem para a gente nascer da água e do Espírito. Né? Ser como Cristo era, perfeito, sem pecado e sem essas dores desses traços. Então, quando não acontece isso, o caminho vai ser sempre o mesmo. O caminho da dor, o caminho do pecado, das obras da carne, lá de Gálatas 5. O conflito entre a carne e o Espírito. E como nós somos pecadores, nós vivemos no mundo de pecado. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Isaías, quando foi tocado pela brasa, tirado do altar, ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a gente está nesse mundo. Então, como nós vivemos aqui, a gente precisa constantemente estar lutando contra essas coisas e estar todos os dias tomando a nossa cruz, como Jesus falou. Quando Jesus fala todos os dias tomar a sua cruz, eu interpreto como todos os dias fazer a chave mestra, que é ensinado pelos meus professores, porque é ensinado assim, todos os dias você precisa acordar de manhã e desenhar o seu dia, tomar as rédeas da sua vida. É isso que se ensina. A si mesmo. E na Bíblia é a mesma coisa. Renunciar a si mesmo, falar, não, hoje eu decido que eu vou ter um dia de vitória e praticar os frutos do Espírito para que ele venha produzir. Está escrito uma frase bem grande para você. Eu acredito em você. Deus dizendo. Deus acredita em você. Renuncia a si mesmo, irmão. Toma a tua cruz, carregue ela. Conheça a ti mesmo. Viva bem com o seu irmão. Viva bem com Deus. A ideia de nós trazermos isso hoje é justamente você entender que mesmo você sendo você indivíduo próprio, você tem que conhecer a você mesmo. Por quê? Porque a sua família precisa do melhor seu. Precisa de você bem, com Deus bem. O horário nosso. Tudo. E tudo isso vai te ajudar a você guiar a sua família, conduzir. Quem sabe você é o líder da sua família, o pai. Quem sabe a mãe precisa. Quem sabe você pode hoje, a partir de hoje, identificar teu filho. Puxa, esse menino é tão frio em sentimentos, em coisas, em ações. Tudo isso a gente está explicando para quê? Para que você entenda que ele foi feito assim e isto é uma coisa especial que Deus fez para que a sua família seja conduzida e amparada. Por isso que a gente trata dos assuntos de caráter e depois disso, você conhecendo os caráteres, você vai aprender a identificar os problemas e os conflitos que a gente vai falar mais para frente. E a gente vai registrando, né, muitas crenças, né, pastor Paulo? Desde a infância, a criança já começa a registrar crenças, começa lá nesses registros de dor que eu falei desde a formação. E aí vai registrando, a criança vai registrando que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Às vezes os pais falam frases muito fortes e, olha só,
o que os pais falam, para a criança tem muito mais poder do que todas as outras pessoas falam. Pode ser que muitas pessoas cheguem e dizem, como você é linda, para uma menininha, como você é linda, que princesa, tudo bem. Mas se a mãe dessa menina falar, ô, coisa feia, vem cá, acabou. Ela vai acreditar que ela é feia. Por quê? A mãe, para a criança, nessa fase aí de formação dos traços, a mãe, primeiramente a mãe, depois vem o pai numa outra ótica, mas a mãe, ela é a mentora, ela é a criança. Deus se revela para a criança através da mãe. Então, assim, a criança enxerga na mãe Deus, porque a criança não tem ainda compreensão do que é Deus. Você fala para ela, antes dos 3 aninhos de idade, por exemplo, a criança já entende alguma coisa, né? Se ela quer água, se ela está com frio, se ela quer dormir, ela já fala. Mas ela não estão todas as emoções ainda em ordem, ela não sabe lidar com as emoções e ela não sabe lidar com o pai. Antes dos 3 anos de idade, a criança não sabe. Ela não sabe o que é o pai, para que serve, como se relacionar. Para ela é só um homem que está ali a mais e tudo bem. Ela só vê a mãe. Então, ela olha para a mãe como se a mãe fosse Deus. Então, se ela tiver um relacionamento com essa mãe, vamos dizer, difícil, essa mãe fala, ô, sua coisa feia, ô, menina nojenta, porque a gente ouve isso, né, pastor Paulo? Até coisas piores, né, palavras mais pesadas, tipo, sua praga, ou então, tipo, essa menina me atrapalha, ou às vezes não fala com essas palavras, mas deixa a criança entender assim, falando com outra pessoa. Irmã Denise, parece a criança assim só complementando. Ela vai registrar culpa, né? Parece que essas palavras assim não têm significação, mas significância para você. Que já está adulto. Que é isso, cara? Mas, olha, tem gente que carrega isso o resto da vida. E isso não fica, né, no consciente, fica no sub. Isso é... Como a irmã Denise falando. Gente, a culpa, ela é uma coisa que destrói. Ódio, abandono, tudo isso. Essa mas criança, isso está feio no quê? No que a palavra diz, o que semeia. Se a pessoa semear isso, ela vai Só que assim, a gente fala essa questão, né, da mãe, como tratou. Talvez você está me ouvindo, você é mãe. Talvez você pense, poxa, eu faço isso e tal. E você agora vai se sentir culpada. Mas o caminho não é esse. Por quê? Você teve também uma infância. Então, como a gente falou lá no início do programa, nós vivemos uma geração que vai desenvolvendo uma cultura. O tataravô passou para o bisavô, o bisavô passou para o avô passou para o pai passou para a mãe passou para a filha. Então, você herdou algo lá atrás que se você está tratando a criança assim, imagina como você foi tratada. Você não lembra. Mas a doutora... acho que a mesma doutora Eleanor, ela disse algo, mas já está nos livros antes dela dizer. Ela só citou uma outra pessoa, que eu não lembro o nome do doutor que escreveu isso. Fazendo uma concordância. Falou isso. Ela falou o seguinte, a criança... quando ela é gerada, 1 aninho, 2 aninhos, até 2 aninhos, tem uma idade ali aproximada. Ela não sabe aonde dói. Então, qualquer dor que essa criança sentir, vai doer o corpo inteiro. Então, se você der um beliscão numa criança de menos de 2 anos, dói o cérebro, dói o pé, dói o corpo inteiro. E ela não sabe aonde dói. Ela registra essa dor do jeito que ela quiser. Então, ela pode registrar coisas horríveis. Porque ela não sabe onde dói, ela vai chorar. Tanto é que o choro dessa criança é muito mais desesperador. Aí a partir dessa idade aí, dos 2 aninhos, que aí começa a desenvolver o traço masoquista, por isso que começa a desenvolver o traço masoquista, porque ela começa a saber onde dói. Começa a saber onde dói e começa aí começa as percepções da vida, das coisas que está à volta dela. E aí ela começa a registrar o traço de humilhação, por quê? Porque ela sabe onde dói. E aí, depois nós vamos chegar nessa questão que estamos pulando, né? Aí que é o X das questões. Mas a conversa está muito boa. Eu sei que você está conosco aí. Eu louvo a Deus. Mais de 30 pessoas estão conectadas nessa hora. Continue conosco. Nós vamos só para um breve intervalo aqui, para dar uma respirada. O ar está me incomodando muito hoje aqui na nossa frente. Baixar já aumentei ele, uhum. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Este é o programa Valorizando a Família. Manda um pequeno intervalo, né, agora? Troca uma ideia com sua família, passe a identificar, porque no próximo bloco nós vamos ver as características do psicopata.
nós vamos aqui aprender um pouco assim sobre a dor do psicopata principal, a emoção e o recurso que ele tem. Com a irmã Denise vai explicar um pouco para nós. Ó, a irmã Daniele, do Redivan, tá dizendo aqui, ó, verdade, irmã Denise, eu sei muito bem o que é essa dor emocional, mas Jesus cura, sou prova disso, Jesus cura. Por isso que nós estamos falando na questão Jesus, da lei da entra. concordância, porque se você concordar, perdoar o seu irmão, e isso o céu vai estar te perdoando, vai te curar. Como eu falei, pessoas curadas curam pessoas. E a intenção do Senhor Jesus foi essa, quando ele veio, né, a proposta foi essa. E a proposta do inimigo é machucar, é ferir, é deixar você triste, abatido, em constante sofrimento, para que você não cumpra a missão que Deus tem para ti. O que ele queria fazer com Jesus? Colocar uma dor em Jesus distorcida lá no jeito sempre, para ele desistir da cruz. É isso que ele quer fazer com você, ele quer fazer você desistir da cruz. Por quê? Porque enfrentar a dor é muito mais difícil. Só que não podemos fugir. Quando a gente enfrenta, a gente cumpre a missão e a gente sai vitorioso. O que aconteceu com Jesus? Foi vitorioso. Perfeito. Ressuscitou. Qual que é a dor de Jesus? Qual foi a maior demonstração de sofrimento? A cruz. O que ele fala? Toma a sua cruz e siga-me. Todos os dias nós precisamos olhar para essas nossas dores. Olha para essa dor, enxergue elas. Quando você foge delas, você não enxerga. Então, olhe para ela e enxerga. Olha, eu tenho tal fraqueza. Tudo bem, eu concordo com isso. Eu tenho muita raiva. Dentro de mim, eu sou uma pessoa que gera raiva facilmente. Beleza, vou lidar com isso. Agora, quando a gente fala, não, eu tô ansiosa. Não, não é... A pessoa, se alguém falar em raiva, você, Deus me livre. Pronto, você não vai conseguir lidar. Porque quando a raiva vier, você vai segurar, vai amargar, você não vai admitir. E na hora errada, você vai explodir com pessoas... na verdade, explodir não é bom com nenhuma pessoa, né? Mas aí você vai explodir com quem você ama. Porque você vai descontar, talvez, um negócio lá do teu trabalho, do chefe, que você não resolveu, e aí você traz para a família e explode aonde pode. Porque as pessoas que explodem, ele não explode aonde está tendo problema, ele explode aonde é o lugar mais fraco. É verdade. Meus amados irmãos, vamos para um breve intervalo. Quero aqui agradecer o irmão Caleb que está conosco na sonoplastia. Verdade. Nosso técnico de som, ele vai colocar um fundo musical agora do programa Valorizando a Família. Irmãos, fiquem conosco aí. Um abraço para a irmã Teodora. Isso. Irmão Isaac, irmão Marconde. Um abraço para o pessoal aqui e fique ligado conosco aí. Este é o programa Wellington. Valorizando a Família. Isso. Chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer. Por nós em outrora derramou seu sangue carmesim por você então.
por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. É isso aí, amigo ouvinte, você está no programa Valorizando a Família. Nós estamos aí no segundo e último bloco e agora nós vamos falar sobre as características do psicopata. Mas primeiro eu queria pegar a figura do traço de psicopatia e ver as qualidades aqui na vida de Abraão. Ó, Abraão era cauteloso, pacífico, ele era leal, temoroso e também ele mudava as suas ações olhando também na questão da convivência. A gente vê isso muito quando ele foi ter aquele problema que ele precisava resolver entre os pastores de Ló e os seus pastores. Ele fez de uma forma pacífica. E ó, você escolhe para cá e eu escolho para cá. Isso é uma característica da psicopatia. Então a irmã Denise agora vai nos explicar quais são essas características dos traços do psicopata. Ali em Abraão, né, pastor Paulo, se fosse uma pessoa bem oral, com bastante oralidade, ele não ia conseguir fazer aquilo, porque ele ia falar: vou ficar longe do meu sobrinho, ele vai morar longe de mim, ele vai mudar. Se fosse o mazoca? O mazoca também gosta de ficar perto. O mazoca, poxa, eu preciso ajudar ele. E o esquizoide? O esquizoide não. O esquizoide não tá nem aí. Mas assim, é uma questão, Deus, ele sabe de todas as coisas e nós precisamos nos conhecer para quando você precisar usar o teu recurso para tomar uma decisão, você usar o recurso certo e você tomar uma decisão racional. Quando você precisar usar a tua emoção, você usar a emoção, né? É necessário a gente se conhecer e saber colocar cada coisa em seu lugar. Senão a gente vai, no momento que precisa de emoção, a gente vai acabar usando a razão e machucar as pessoas. E no momento que a gente precisa tomar uma decisão racional, a gente pode até mesmo ficar numa dependência emocional e não fazer o que tem que ser feito. Às vezes você precisa mudar de cidade e para isso você vai precisar se afastar de algumas pessoas. Deus já falou, Deus já te deu a direção, Deus já mostrou o projeto que Ele tem na sua vida, mas você não consegue se afastar de algumas pessoas. E aí você, não, eu preciso estar perto de fulano, de ciclano, não, fulano me ajuda. Ou então, eu preciso ajudar fulano. E precisa ver até que ponto Deus está realmente nesse negócio, certo? Vamos lá, falar sobre o traço psicopata, como ele funciona. Eu vou dar um alô pro povo que também está conosco. Sim. O traço psicopata, ele é o traço que vai se formar na criança, né? Quando a criança tem ali por volta de 1 aninho e 2 meses, 1 ano e meio, ele começa a se formar e vai até os 2 aninhos, até um pouco mais. Nessa fase em que a criança começa a falar, a fazer gracinhas, né? A bilu bilu teteia, dar tchau. Então, o que acontece? Quando os pais começam a brincar com essa criança, começa a dar, na verdade, quando começam, né? Que às vezes tem pais que não dá importância nessa fase, aí não brincam com a criança, não olha no olho da criança, e essa falta de conexão faz muito mal para a vida adulta, né? Talvez você que está me assistindo, talvez você teve uma infância um pouco dolorida, talvez você não teve todas desagregado, né? Talvez não teve assim todas as atenções necessárias, até porque nossos pais não sabiam disso e não tinham, não receberam isso dos pais dele também, talvez. Então eles foram passando a melhor forma, e a forma como que eles acharam que era
correta de fazer, eles fizeram contigo. Então, não existe um culpado, não existe um vilão e uma vítima, não. A gente tem que parar com esse negócio de culpa. Quem é culpado? Porque sempre quando acontece algo, a primeira coisa que o grupo começa a procurar é o culpado. Deus não se agrada disso. O Senhor quer que a gente tome consciência de o que tem que ser feito, puxa a responsabilidade para si e fala, vou resolver. Então, a criança quando está nessa fase e começa com essa atenção, essa brincadeira e tudo mais, ela começa a achar que ela precisa fazer algo para ela ser valorizada. Se essa criança não se sentir amada, né, o suficiente, por exemplo, os pais dão atenção para essa criança somente quando ela faz uma gracinha. Quando ela está tranquila, quando ela não está fazendo nenhuma gracinha, nenhuma arte, nenhum bilu-bilu teteia, ela vai e coloca essa criança lá no cercadinho ou no berço e deixa ela sozinha. Aí ela precisa fazer uma gracinha para ela chamar a atenção. Aí começam as birras, começam as violências com o irmãozinho, começa várias coisas. E aí, se os pais não lidar com essa situação de uma maneira sadia, ou também o inimigo se aproveitar e estar em um ambiente doentio e ele joga essas setas malignas, esse adulto ele vai crescer assim. Quando ele crescer, ele não sabe o que é ser amado. Então, quando ele vai chegando na fase de uma idade maior, porque ali aconteceu o registro inicial da dor, né? Aconteceu o registro inicial. Essa criança vai crescer. Vai completar 5 anos, vai completar 7 anos, depois vai completar 10 anos. Aí vai chegar na adolescência, né? Vai completar 15 anos, aí vai 18. Conforme ela for crescendo, se esses fatos vão se repetindo na vida desse indivíduo, ele vai registrar e vai acreditar que ele não é amado pelo que ele é. Ele vai entender que ele só é amado pelo que ele faz. Então, a pessoa que desenvolve esse traço de uma maneira alta, ele tem essa dor com ele, precisa saber lidar com essa dor. Ele não se sente amado pelo que ele é, ele se sente amado pelo que ele faz. Então, ele sempre acha que ele precisa fazer algo. Então, irmão Denise, ele vai querer sempre com clareza ganhar alguma coisa, né? As ações deles sempre estar envolvidas em ele ganhar. Sempre em ganhar alguma coisa. Então, assim, favorecido, ele vai... ele acha que a vida, ela precisa ser sempre no ganha-ganha. Então, ele não gosta de ficar devendo. Ó, se você encontrar uma pessoa de um traço psicopata alto, né? Tem como medir isso já hoje, tem as ferramentas para isso. Essa pessoa, ele jamais vai querer ficar te devendo nada. Essa pessoa, não só em dinheiro, né, em negociações, mas em atitudes também. Às vezes, ele vai ser uma pessoa que faz muito favor. Muito favor. Não tem aquela pessoa que dá carona para todo mundo, que busca todo mundo, que faz, que abre mão, porque ele acha que ele fazendo, ele vai ser amado e vai ser aceito. E também ele acha, às vezes, que ele deve. Às vezes, essa pessoa, ele pode ter um sentimento de débito com os pais. Então, ele cresce achando que ele deve para os pais. E isso não é sadio. A gente precisa ter uma relação com nossos pais de amor. Mas esse amor vir de dentro, não por dependência emocional, não por débito, por achar que a gente deve devolver algo para eles, porque o amor de pai e mãe, ele não tem preço, não se paga. Filho, nem por culpa, que aí vem do masoquista a culpa, e nem por controle. Então, se existe isso, talvez hoje é dia de você refletir, olhar e falar, poxa, será que eu cuido da minha mãe? Será que eu cuido do meu pai? Será que eu cuido do meu sobrinho? Por quê? Porque eu acho que eu devo para aquela tia? É hora de você parar e pensar e mudar esse pensamento. Continua cuidando, mas com outro pensamento. Continua cuidando por amor, não por achar que está pagando uma dívida. Não sei se você lembra, meu bem, aquela irmã que nós conversamos, e ela falou, poxa vida, eu aprendi a me conhecer hoje. Porque ela fazia para as pessoas uma forma que sim. Me lembrei, não podemos... que, vamos dizer, assistencialista. Mas era, como dizer assim, era para ela dizer assim... Para satisfazer assim... Eu tô com o controle na mão, eu tenho a percepção da minha vida. Ela, eu sou forte. No caso dela, é a questão da rígida, né? Nós vamos falar no próximo programa, né? Não, mas, assim, vai dar tempo? Eu acho que não. Mas eu acredito que vai ser no outro... o próximo, então, vai ser o masoquista. Gente, o masoquista também é muito interessante. Ele é um traço que sofre muito porque ele é forte e ainda ele é mal interpretado. Então, mal entendido, né? Então,
O psicopata também pode ser mal interpretado, só que o psicopata não sofre. O psicopata, a dor dele é essa, de não ser amado. Só que como o psicopata, ele não tem tanta emoção, ele é mais racional, então ele decide se afastar de você, tá tudo bem. E ele é um bom líder, né, irmã Denise? É um bom líder. Ele se posiciona numa forma que ele quer comandar, que ele quer liderar. O psicopata no recurso, o traço, né, a pessoa com traço alto, no recurso, gosto sempre de falar o traço, porque às vezes entrou alguém agora na live e aí perdeu o início da conversa, e aí pega, até pode comentar algo ali, né, porque não estamos falando do transtorno. Então, quem tem o traço alto, se ele tiver no recurso, ele sabe tirar o melhor de cada pessoa, colocar a pessoa certa no lugar certo. Porém, se ele não estiver no recurso, ele não estiver, não conhecer esse amor, não tiver esse amor próprio, quer dizer, saber que ele é amado pelo que ele é e não pelo que ele faz, isso precisa vir de Deus, saber que Deus ele nos aceita pelo que nós somos, não pelo que nós fazemos, né? Entender isso. Essa pessoa, se ele não for assim, ele tem uma tendência a colocar todo mundo para trabalhar para ele em função dele. E aí ele pode sugar as pessoas e usar as pessoas. Mesmo ele não tendo o transtorno, mesmo ele sendo sadio. Por quê? Porque os amigos ouvintes têm que entender. Porque esse traço de caráter, ele gosta, né? O mundo dele é tirar o controle, tirar a pessoa da zona de conforto, muitas vezes, e também fazer que a pessoa... esteja dependendo dele. Ele precisa de um controle para que ele venha ganhar algo. Então, ele tem que se certificar que o acordo dele é justo, que ele está ganhando, que, né? Então, para lidar com pessoas assim, ou se você for uma pessoa assim, né? Você precisa sempre estabelecer acordos claros. Quem tem esse traço alto não gosta de coisa enrolada. Tipo assim, vamos fazer um almoço domingo? Ah, tá, vamos ver como é que vai ser tal. Depois você me liga. Ele não gosta disso. Ele gosta, não. Vamos fazer um almoço domingo, 10 horas da manhã eu chego lá na sua casa. Eu levo a carne, você dá o carvão, faz a salada e fulano dá a maionese. Beleza? Beleza. Refrigerante. E fulano refrigerante. É isso que ele gosta. E tem que ser assim, senão ele não vai ficar bem. Senão o que vai acontecer? Ele vai ficar confuso. Quando chega no sábado, ele acaba não indo. Então... E já o oral é meio assim, ele não tem essa clareza. Então, digamos que na família tem um esposo um traço psicopata alto, que o homem já tem essa cultura de ser desenvolvido, de exigir dele mais racionalidade, então o homem acaba desenvolvendo isso por causa dessa exigência. Aí a mulher tem uma oralidade altíssima. E aí o homem é muito racional e ele gosta de acordos claros. E a mulher embola. Ah, vamos comprar tal coisa. Não, depois eu compro. Ah, daqui a pouco ela já comprou. Quando ele vê, você mentiu pra mim. Uhum. Aí ela vai falar, não, eu não menti. Mas na verdade, pra ele, mentiu. Porque falou meio embolado e ele não gosta disso. Então, se você lida com uma pessoa assim, convive com uma pessoa assim, ou teu chefe é assim, ou teu subordinado é assim, faça acordos claros, deixa mais claro para ele o que precisa ser feito, ou como será feito. E se você estiver falando com oral, né, já passou o dia do programa do oral, mas vamos citar. Não exige dele tanta clareza, porque a mente dele é assim mesmo. Para ele tá tudo bem. Se você marcou o almoço no domingo, vamos ver tal, quando for no sábado, você falar para ele, aquele dia nós marcamos o almoço e amanhã você vai vir mesmo? Sim, vou, e aí, você quer que eu leve a carne? Leva. Quando é no outro dia de manhã, se você ligar para ele e falar para ele, não traz a carne não, traz o refrigerante, tá bom, ele muda. Mas pro psicopata não, falou, a gente combinou... E eu já comprei a carne, talvez... Você falar na segunda pra ele, na terça já comprou a carne, que é pro domingo ainda. Pode até ser assim. E isso no recurso, né? Então é importante. Irmã Denise, explica mais. Nós temos uma característica muito importante do psicopata, que ele é uma pessoa boa pra gente se expressar, e ele não vai, assim, desabafar, conversar com ele não vai compartilhar ou usar esse... Não espere sentimento. Talvez esse sentimento seu, ele não vai usar contra você. Ele guarda... Não, o psicopata tem... Não, é o contrário, né? Ele usa. Ele, é assim, o traço psicopata, inclusive, não tem por aí, assim, muita fofoca? Ele gosta de usar, na verdade. A fofoca, a questão da fofoca, porque ela não é uma coisa, assim, que surge do nada, né?
A fofoca é um hábito, é um vício. A pessoa, para sair da fofoca, ele precisa mesmo de uma libertação. Então, esse traço, o traço psicopata, se ele tiver psicopatia misturado com oralidade, então, meu Deus, ele tem uma tendência muito grande a entrar nessa fraqueza da fofoca. E também, ele não é uma pessoa confiável para você ter assim como amigo de dizer, vou desabafar, vou contar o meu segredo mais íntimo que ninguém pode saber. Não. Mas ele precisa de pessoas assim. Ele precisa. Porque ele depende. E ele vai confiar em pessoas. Quando ele achar alguém que ele confia, vai ser fiel, ele vai ter você como aquele amigo, né? Se ele achar, se você for a pessoa que ele encontrou, porque ele vai escolher muito bem. Só que antes tem que seus expressar amigos. muita confiança, né? Ele vai escolher muito bem seus amigos, ele vai provar se essa pessoa realmente é digna de confiança. Então ele vai ficar de orelha em pé, ele não vai contando tudo de uma vez, ele não se abre. Não espere de um psicopata falar dos seus sentimentos. Para começar, ele não lida muito bem com isso. E depois, ele não confia em qualquer um. Então, por que ele não confia em qualquer um? Porque para ele, ser confiável ou não faz diferença. Então ele, como ele não conta os segredos dele, ele não tem as outras coisas como segredo. Talvez você contou para ele um segredo fortíssimo seu, muito pesado, que não pode contar para ninguém, mas para ele não é segredo. Para ele tá tudo bem. Porque ele não sente. Porque ele não sente isso tão forte. Porque às vezes é uma coisinha pequena pra ele, mas pra você não é. Quando chegar numa roda de amigos, numa brincadeira, daqui a pouco, pá, ele jogou o teu segredo na roda de amigos e brincando e dando risada. E aí você vai olhar pra ele com aquela cara, já foi. Então, assim, talvez você tenha um marido, né, com traço psicopata muito alto. E você gosta de conversar, de falar dos seus sentimentos, não é a pessoa ideal. Ele é bom pra ser marido, mas não pra ser aquele amigo de desabafo. Tenha uma amiga, encontre uma amiga que tenha um traço de caráter masoquista alto, por exemplo, que é muito bom para ouvir, para te acolher, que tenha uma oralidade também alta, mas que seja alguém fiel a Deus, né? E tal. E vai dar tudo certo. O problema é que a gente quer, às vezes, cobrar do marido, quer que ele seja um amigo para desabafo, quer que ele seja uma mãe para cuidar da gente, quer que ele seja um pai para prover tudo que a gente não tinha, segurança, proteção, reconhecimento, quer que ele seja tudo. E, Denise, e não dá uma coisa muito importante, ser pai. Nós vamos entrar na sexualidade lá na frente. Mas tem muita gente, a gente só vai dar uma pincelada agora, tem muita gente, porque hoje o modelo nosso de família não é mais um modelo patriarcal, né? Que o pai para filho passava, né? Tinha muitos filhos, morava na fazenda, quanto mais filhos, né? Hoje nuclear, né? Nuclear. Hoje tem então núcleo. Se torna muito mais dependente. E você pode perceber que o modelo de família nuclear, normalmente uma mulher mais nova, ela procura um marido mais velho. E isso é saudável muitas vezes? É bom, é. Então situações assim, a gente vai explicar. Você quer um pai ou você quer um marido? É isso que você precisa entender. Você tem um filho para satisfazer você, porque tem pessoas pra assim... Para tapar um buraco, né? Não. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que viver uma forma saudável. Deus quer nos ensinar como indivíduos, que Ele nos formou com diferenças, e essas diferenças são para ser completadas. Então, por isso que pessoas saudáveis na vida espiritual, dentro da igreja, ela ajuda a produzir ou formar outras pessoas saudáveis. E isso é muito importante. Então, a gente está aprendendo aqui, e vamos finalizar agora, sobre esse traço. Qual é o recurso dele? Porque nós até agora falamos um pouco das emoções, da dor, da situação. Mas e a parte boa? Porque então, da mesma forma que o temperamento tem as suas partes de ações ruins e tem suas partes boas, o traço de caráter mesmo assim. Então, o psicopata, o traço psicopata, ele é um traço maravilhoso, incrível. Ele é um traço que vai te levar a expressar melhor o que você pensa, vai saber falar para as pessoas de uma forma que as pessoas querem ouvir. Porque os outros traços, eles se comunicam, todos eles se comunicam, né? O esquizoide não gosta de falar muito porque ele tem medo de ser rejeitado, mas se ele tiver no recurso, ele vai falar tranquilamente, mas não com aquela ênfase. O masoquista, ele não gosta de falar dos seus sentimentos, principalmente de algo que
que ele sente, ele fala, mas de uma forma mais travada, tanto é que até a boca, né, de quem tem um traço masoquista mais alto, ela é mais travada, né? É claro que tem todos os traços em todo o nosso corpo, mas ele trava um pouco mais. Agora, o psicopata, ele fala de uma forma que você quer ouvir. Então, ele sabe se comunicar. Isso já, como diz, é de nascença, né? É inato da pessoa, é inato. Então, ele vai ser um bom líder por isso, e ele vai ter uma facilidade para levar o conhecimento. Por quê? Porque ele tem o tronco, ele tem mais energia no tronco. Então, tanto é que a forma não só o formato do corpo dessa pessoa vai ser assim, né, o tronco com mais energia, como também a forma como ele para, a forma como ele senta, como ele gesticula, tudo mostra esse domínio, ele precisando de mais espaço. Então, esse é um traço que Deus criou para nós, para que a gente vá em direção à vida, que a gente, tipo, a perna que anda para você conquistar o seu lugar. Tanto é que quem tem esse traço de uma maneira mais alto, ele para com as pernas às vezes mais abertas para ganhar mais espaço, né? É uma pessoa que ele precisa desse espaço, e quanto maior ele for, mais espaço ele tem. Então também, até nós tínhamos citado da outra vez sobre a questão de sobrepeso, né? Do sobrepeso. Até o psicopata, ele pode entrar num sobrepeso. Ele pode entrar no sobrepeso por dor. Não é só o traço oral, não é só o masoquista e o rígido. E ele tem muita dificuldade de sair desse sobrepeso. O psicopata, ele é um dos traços mais fácil de sair da dor, porque ele entra no recurso mais fácil porque ele não tem dependência emocional. Porém, se essa dor dele for uma coisa aí, uma dor existencial muito forte, que ele não consiga resolver, que seja algo, talvez, ele tem um sentimento de débito, aí ele carrega todo mundo, ele acha que ele deve, e aí ele quer pagar, e ele nunca paga, porque tem dívidas que não se paga. Por exemplo, dívida, só o perdão vai resolver, né? Então, se essa pessoa tem uma dívida aí que não se paga, que não é algo tangível, seja uma coisa que aconteceu, seja uma questão de, eu tenho que cuidar da mãe, da mulher do meu pai, na verdade não é da mãe. Às vezes ele tem uma relação com a mãe que não é a relação de mãe e filho. Ele tem uma relação de débito, eu preciso cuidar da mulher do meu pai. Por quê? Porque eu devo pro meu pai. Pode ser algo assim, eu estou dizendo algo hipotético, tá? Sim. Mas digamos que ele tem uma dor assim muito... E ele não sabe disso porque ele não parou para examinar a si mesmo, como o apóstolo Paulo fala. E aí ele vai para essa vida. Ele pode criar um sobrepeso muito grande porque o próprio organismo dele vai ficar travado. Porque ele cuida dessa mãe dele, talvez por causa o motivo está errado, não é pelo amor. Então, é só um exemplo que eu estou dando, mas existe N situações, né, que podem acontecer, tem que saber. Então, vamos voltar no recurso, né? Que melhor falando. Recurso, negociação. A negociação, e a diplomação, né? A diplomacia, fazer as pazes entre as pessoas. Às vezes está ali, tem um caos. Diplomacia. É negociação. Negociação e diplomacia. Às vezes tem um caos acontecendo, várias pessoas ali, ninguém se acha, todo mundo, cada um quer ganhar um pouco. E aí chega um psicopata que tem um traço de psicopata alto. Ele vai fazer um acordo. Colocar cada um no seu lugar, como diz o outro. E ele vai se posicionar numa estratégia assim. Vamos resolver isso daqui. Porque ele tem facilidade em achar respostas para os problemas. Ele tem facilidade porque ele não lida com a emoção de uma forma direta. Então, ele consegue enxergar a situação de forma fria. Que ele é mais racional, né? Mais racional, sim. Ele está ligado à fleuma, né? Na fleuma, ele não... Né, vai ter também um temperamento fleumático, como nós dizemos, né? Então, depende, gente, da combinação dos outros traços, né? Claro, se ele tiver um traço desse alto, mas ele tiver também um masoquista alto, um rígido alto, e junto com o oral, e aí só o esquizoide dele, que for baixinho, não vai fazer muita diferença. Então, tem tudo isso. Mas você vai sentir isso de acordo com o que a gente falou. Como que eu funciono? Bom, eu funciono assim, eu não funciono assim. Você vai sentir, porque quando a gente ouve algo, aquilo vem de encontro com a gente. Ou dói,
ou massageia o ego. Quando dói, a gente foge às vezes, né? A gente foge. Não, deixa eu desligar essa live, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Não tá legal para mim. Até a internet cai. A internet cai porque eu não quero ouvir isso. É natural acontecer isso, tá? Se você tiver, toda vez que você ligar o programa, começar a ouvir a gente e a tua internet começar a cair, fica esperto. É mesmo. Então... E a diplomacia? Explica para nós, Maneiros. A diplomacia é esses acordos, né? Esses acordos de ganha-ganha. Tipo, ir numa missão de paz, de fazer um acordo para que consiga ganhar algo em troca. Vamos dizer, uma venda aí muito grande e tal. Aí tem os vendedores daquela empresa e tem o supervisor. Aí o supervisor, ele chega para fechar as vendas maiores, as mais difíceis, né? O vendedor fecha as pequenininhas. As maiores precisa de um desconto, precisa de uma negociação de logística, precisa de encomendar algo de indústria, ou precisa mandar um funcionário para atender o evento lá, que seja talvez... Precisa de algo diferente que a empresa não está acostumada a oferecer. Então, o vendedor, digamos, ele não tem autonomia para fazer essas coisas. Aí chega o supervisor. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que todo supervisor vai ter traço psicopata alto. Tanto é que, né, se ele tiver, ele vai ter mais facilidade. Os melhores têm, né? Então, digamos que aí vai chegar esse traço, digamos que o psicopata é o ideal. E vai chegar para resolver a situação. Ele vai fazer um acordo. Olha, eu faço isso, mas aí o senhor muda a forma de pagamento. O senhor ia parcelar em 12 vezes. Então faz assim, eu entrego para o senhor com 3 dias, mas o senhor faz só em 6 vezes, que aí facilita para nós. Aí a pessoa que está comprando fazendo aquela compra, poxa, eu ia pagar em 12 vezes, mas eu não preciso pagar em 12 vezes. Eu tenho dinheiro no banco e eu vou, tudo bem, fecha. E às vezes o vendedor, que talvez, vamos dizer que o vendedor não tinha esse traço, ele não enxergou isso, ele não pensou nessa possibilidade. E aí, é disso que eu falo, de olhar e ver soluções para problemas que, para o psicopata tá fácil, mas para quem está dentro do problema tá difícil. Então, assim, se você está num problema, qual que é a melhor dica? Talvez você nem tenha o traço psicopata alto, como eu, por exemplo, eu não tenho. Ele é básico, ele é necessário, o tanto que eu tenho é necessário para viver. O que a gente tem que fazer? Sair um pouquinho de perto do problema. Olha só, essa caneca laranja, ela bem pertinho de mim, ela é grande. Olha, eu vou fazer um exemplo na câmera. Eu vou colocar ela bem pertinho da câmera e você que está em casa, você vai olhar o tamanho que ela fica. E depois eu vou levar ela para longe e você vai me falar que tamanho que ela fica. Olha só, a caneca está grande? A caneca está grande? Com certeza, está muito grande. Se ficar bem assim, ó, você só vê a cor dela, não vê mais nada. Agora a gente coloca essa caneca aqui. Ela está razoavelmente grande, não é? Agora eu coloco essa caneca aqui, ó. Pergunta se ficou grande. Ficou grande? Não, né, irmão? Menor. Muito menor. Então, gente, os problemas, quando você está em um problema que ele parece insolúvel e você não tem solução, você se afasta dele. Então, na hora da raiva, na hora da briga, na hora do problema, mesmo que não seja raiva, outra coisa, afasta dele. Quando você sai de perto dele, você vê ele menor. Quanto mais perto você chega, maior ele fica. Então, todo problema, quanto mais longe você fica, menor ele vai ficar. Então, é a melhor forma de resolver. E o psicopata, ele tem essa facilidade. Ele tem essa facilidade para se afastar da situação. Por quê? Porque ele não se envolve. Ele não envolve a sua emoção. Porque ele não tem tão alta, né? Ele lida com isso de uma forma alegre. Então, até existe uma alusão, né? Que a emoção do psicopata é a alegria. Mas não é exatamente isso. É uma alusão que se faz, né? Lúdico. A alegria, ela é uma emoção que todos os traços vão ter. O medo é a emoção de todos os traços. Só existe ali, na época da formação dos traços, vão surgindo elas, né? Mas essa dica maior é essa. Eu queria falar de Jabes, pastor. Posso falar ainda para finalizar? Ó, um exemplo muito claro de alguém, porque nós falamos lá atrás da família, né? Que o vô passa para o pai passa para o filho, e isso vai se repetindo. As dores, a maneira de criar, as maneiras errôneas, doentias. E Deus não se agrada. E existe alguém,
lá na frente existe alguém que toma consciência da situação e quer mudar a história é mudada. Veja bem, Jabes, ele veio de uma família que tinha tudo para ele enfrentar dores, para ele ter... Todos os seus irmãos continuaram na mesma vida que os seus pais, mas ele não, ele teve uma vida próspera, sem dores e sem doenças, e foi diferente, Deus o abençoou. Então, porque ele colocou o princípio, ele usou esse recurso do psicopata, não, eu quero o melhor de Deus para mim, e ele pediu para quem podia dar. Conhecer a Deus, concordar pediu para Deus, estar diante da realidade da vida que ele se enfrentava. Mas não aceitar ela achando que é o último caos. Não, ele pode ser melhor com Deus. Então fica essa dica para você. Usa o teu traço psicopata hoje e ore. Fala, Senhor, eu quero, Senhor, sair desse laço, sair dessa dor emocional. Me ajuda. E o Senhor vai fazer, porque o Senhor, Ele nos deu os recursos e está dentro de nós. Ele quer que nós usamos da forma correta. Repetimos, isso daqui não é ciência, daqui é a formação que Deus te fez, a forma que Deus fez. A ciência só descobriu, né, pastor Paulo? Deus já tinha feito. Deus já estava demonstrando isso em toda a Bíblia Sagrada, caráter, a forma da pessoa se mostrar, a forma da pessoa se posicionar. A gente vê isso até quando a gente lê a Bíblia também de uma forma como literatura. Salmo 139 não tem o que falar, meu Deus, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Cada homem vai pronunciar um efeito, uma causa diferente do outro. Irmãos, isso tudo é para você conhecer a si mesmo, você entender quem é você no reino de Deus e você cuidar da sua família melhor. Por isso que esse programa Valorizando a Família foi feito para você investir na sua família. Até aqui nós agradecemos a Deus pela vida de vocês e nós vamos aqui para um breve intervalo e já vamos orar e completar a bênção apostólica e agradecer a Deus pela sua presença. Deixa eu falar, de manhã, às 8 horas da manhã, eu vou fazer uma live sobre... depressão, estresse e ansiedade. Então, é particular, né? Vai estar no meu perfil, mas você que tiver essa disponibilidade, assiste. Vai lá, comente, faça perguntas. Vai ser de manhã, 8 horas da manhã. Né? Se você não tiver... É só me seguir ali nas redes sociais ou colocar o comentário aqui que eu respondo depois. Né? Avisar, porque às vezes você tem essa disponibilidade. Vai ser muito bom, vai ser um assunto fantástico. Vou trazer a Bíblia, vou trazer a ciência e a gente vai finalizar aí esse Setembro Amarelo, né? Que é dia 30, com esse conteúdo maravilhoso para a honra e a glória de Jesus. É bênção de Deus. Este é o programa Valorizando a Família. Fica conosco. Glória a Deus. Aleluia. E hoje você sai daqui com algo especial para a tua vida. Hoje Deus está te dando aqui um presente. E é só para quem crê. Quem recebe aí, levanta sua mão e diga: eu recebo. Eu recebo meu milagre hoje. Eu recebo a cura hoje. Eu recebo hoje, Deus. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Ele sabe, queridos, ele sabe. É isso aí, amigos ouvintes. Esse é o programa Valorizando Família. Já estamos encerrando com oração, mas antes nós queremos mandar um abraço aqui. Fala aí, Caleb, quantas pessoas compartilharam isso? Comentaram. Quem está online agora para mandar um abraço, né? A gente não consegue ver os comentários. Glória a Deus. 22 compartilhamentos. Quantas pessoas aí comentaram na nossa live? 56, muito obrigado. Tem muitos Glória irmãos a Deus. aqui.
O Facebook, ele Limita, né, pra nós. Não dá pra gente A irmã ver todo Elisama, mundo. um abraço, ó, pra irmã Mas tem a irmã Elisama. Elisama, a irmã Daniela, A Terezinha. Jaciara, a irmã Terezinha, Vamos mandar um irmã abraço pra quem não Daniela mandou ainda. Garcia, Jussara, Um abraço pra Jéssica, a Jussara. Ah, a Jussara tá online a conosco. Elisama, tem muita gente abençoada. Joelma. Elisama, sua mãe? Que maravilha. Ai, que Um benção. abraço pra mãe do Caleb, irmã Elisama. Um abraço pra Jussara, pra Daniele, Todos pra irmã os irmãos ali Joelma. do Jardim Horizonte que estão conosco, o João. Os irmãos de Sinop, Tem os irmãos de Jaciara, né, que tem está muita conosco gente ali, boa aqui. de Sorriso, que Deus abençoe grandemente. Obrigado por você estar conosco. Cuiabá. Nós agradecemos muito pela vida de vocês aqui acompanhar esse programa. E no próximo programa Valorizando a Família, nós vamos falar sobre o traço de caráter masoquista, masoca. Isso. Gente, não mais perde, conhecido. tá? Não perde Vai porque ser o desse. traço masoca, ele precisa ouvir essas coisas que nós temos. E todos nós temos esse traço. Então, talvez você tenha o traço muito baixinho e você está sobrecarregando ele. E talvez você tenha ele muito alto e você está deixando ele dominar a tua vida. Então, de todo jeito, você precisa ouvir, tá bom? Como a irmã Daniela falou, lá de Jaciara, congregou conosco no Jardim Planalto. E nós queremos aqui externar nossas condolências a toda a família ali da Assembleia de Deus Planalto pelo falecimento do presbítero irmão Laércio, né? Hoje toda a sua família, sua mãe digna esposa, seus filhos e filhos, que Deus conforte vocês, tá? Fique esse abraço da nossa família aqui. Mas a gente viu o exemplo muito claro, quando ela passou a conhecer a si mesma, entender quem ela era, ela saiu de uma grande depressão, saiu de uma situação muito difícil. Manda um abraço pro Igor, irmã Daniele, também. Isso, Manda um abraço pro Igor. Maravilha. O E menorzinho também dela, Esther como é está o nome? conosco aqui, maravilha Esther, de que Deus. benção. Abraço, irmã Esther. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Vamos orar. Deus, eu espero que Deus continue falando com você. Lembre que Deus está investindo em você, Ele acredita em você, no melhor que você tem. Você foi feito para produzir o fruto do amor que está aí na sua vida. E a sua família precisa de uma pessoa saudável, uma pessoa bem com Deus, bem com ela mesma, bem com o seu próximo. Então, eu convido a você a estar valorizando a sua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Continua abençoando este programa, abençoando o nosso pastor presidente José Antônio da Silva Sobrinho. Sim, meu Deus. A sua minha esposa, irmã Vanessa Regina de Souza, Sim. Silva, Senhor, todos os seus familiares. Meu Deus, ajuda em tudo, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias. Pai, vem suprindo as necessidades, capacitando a dificuldade. Nos ensina a entender a si mesmo, Senhor, entender o próximo, ter um bom relacionamento de concordância contigo, Pai. Saber usar todos os nossos recursos, ó Senhor, de nossos traços de caráter, da nossa personalidade, ó Senhor, dos nossos temperamentos, para ser pessoas, Senhor, bem controladas, sadias na sua presença. Ser um instrumento, Senhor, de cura, um instrumento de paz, de alegria, pessoas pacíficas, cautelosas e pessoas que querem fazer a sua vontade. Meu Deus, eu rogo as tuas bênçãos sobre todas as famílias, decretando a vitória em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com todos vós e todos digam Amém. amém. Deus abençoe. Um abraço. Este é o programa Valorizando a Família. Um abraço a vocês. Deus abençoe.